do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. É segunda, é quarta e é sexta. Agora é segunda, então... pororoca de chorume. Yay! Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus! E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Nosso bagulho é fazer a revolução. Pois sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Estamos aqui para fazer a inauguração do nosso novo quadro, que foi batizado pelo tio, né? O Pororoca de Chorume. Permita-me te dar o crédito que você merece, né? Eu criei em algum momento ou copiei de alguém que deve ter criado antes de mim, porque a gente não cria nada na internet, né? Tudo é um devaneio coletivo. Tudo se transforma, né? Nada se cria. Né? O termo Pororoca de Chorume. Né? E aí a gente estava super pensando, a gente estava fazendo um brainstorm, um toró de ideias em português, né? E aí apareceu a ideia do Ian de usar o termo Pororoca de Chorume, né? Que o termo é ótimo, inclusive. E foi muito bem recebido pela comunidade, né? Então a gente foi. Então super que a gente parabéns acertou. Pro Ian. E aí eu te prometi uma notícia ruim ao vivo. Isso. Né? E eu falei, deixa eu te dar ela ao vivo, porque eu tenho certeza que a reação vai ser muito melhor sua e do público. Eu sou uma pessoa velha, então eu me pauto por memes velhos, eu me pauto por memes da página Leninja em 2005, sabe? Assim, eu sou muito velho de internet. Então assim, eu tô me sentindo aquela corujinha do... Sabe? Porque, tipo, eu sou muito burro. Eu te falei que minha psicóloga tinha remarcado comigo para 5 horas, mas na verdade ela escreveu 15 horas e não 17 horas. Eu já fiz isso algumas vezes. Velho, eu juro que eu tinha lido uns 5 e na minha cabeça era 5 horas. O número e aí eu programei todo o meu dia, todo o meu trabalho, tudo. Eu mudei. Eu comecei a trabalhar hoje às 6 horas da manhã e não fiz hora de almoço. Peguei uma substituição com um amigo meu pra poder dar tudo certo, entende? Você caiu no Ziriguidum das 15 horas, isso. Eu caí no Ziriguidum das 15 horas, eu caí no gloob-gloob noturno do meu próprio galão de água. Sim, o gloob-gloob. Então assim, eu já mandei uma mensagem pra ela gritando socorro desesperado, eu sou burro, tá? Mas se a gente puder também, ao mesmo tempo, fazer isso da forma mais rápida possível, talvez seja bom. A gente promete que daqui a 15 dias vai ser mais demorado. Sim, mas aí como você quer fazer, tio? A gente pode ir de duas uma. Chat, vocês têm 3 opções. 3 opções. A gente joga o joguinho e dá umas risadas, se diverte com o tio. A gente lê um pouco de Rothbard, que é o texto que a gente separou hoje, e sofre com o tio. E opção 3, Lau 2. Lau 2. São as 3 opções que vocês têm. Eu queria saber o que vocês acham, gente. Jogo, Rothbard ou Lau 2? São as... Lau 2 não, porque eu me preparo pras coisas, eu gosto de citar nomes, datas e tudo. Lau todo mundo não, vai agora falar tarde Lau demais. 2. Lau 2 tá ganhando de longe, assim. Isso é uma sacanagem. É justo que você faça isso comigo, porque eu fiz uma sacanagem com você, mas a minha sacanagem é por meio de burrices e a sua sacanagem é por meio de maldade do seu coração. Maldade, então... sim. Você está tomando medida disciplinar. Não, mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos jogar o joguinho? Que é legal, vamos jogar o joguinho. E aí, assim, ainda existe a possibilidade dela ver e falar assim, meu Deus, João, por que você é assim? Por que eu te atendo? Tá, vem mais tarde, seu jumento, entendeu? Então estamos contando com essa possibilidade, que ela pode acontecer. Tudo bem. A gente joga o joguinho porque ele é rápido, ele é divertido, e aí a gente já deixa assim, quem perder vai ter que ler, né? Num futuro, quem sabe breve ou distante, mas vai ter que ler uma hora. Qual jogo a gente vai jogar hoje? Eu fiz Quem Perder Lê Escola Austríaca com o senhor Gustavo do História Cabeluda. E a gente jogou Rinha de Historiador, que é o joguinho de colocar as coisas em ordem cronológica. E eu sou muito ruim de memória, de verdade. E eu perdi pro Gustavo aquele dia, tive que ler. Eu acho que é justo o fato da gente ter jogado jogo de luta da última vez, que é a minha alçada, eu ter ganhado. Eu acho que é justo a gente jogar um jogo que é da alçada do tio, né? Que é saber coisas enciclopédicas. Eu posso dar uma pseudo-carteirada fingindo que a culpa de ter apanhado muito não foi minha?
Pode falar que é o controle, é a primeira coisa que você pode... Você lembra, né, do Sim. meu maravilhoso controle, O né? João jogou o Street Fighter no mesmo controle que eu zerei Metal Gear Solid em 2002, tá ligado? Então, sim, ele botou a culpa no controle, né? Tirem as suas próprias conclusões a respeito disso. Mas é isso, a gente tem o Jojinho aqui, gente, que é o Jojinho de pôr as coisas em ordem cronológica. Aí a gente joga na mesma tela ou cada um joga o seu e transmite? Eu fiquei Então, confuso. Você tá vendo o stream? Eu tô. Dá pra você me falar onde pôr, e aí eu jogo por você. Ok. Então, como você é o convidado aqui no canal, vamos começar, né? Deixa eu só clicar no meu Ctrl mais de velho. Ctrl mais de velho? Ah, porque você não tá enxergando. Ah, tá. Velho, não enxerga não, bem. E eu queria só exaltar o desenho da Gro aqui, né? Que tá aqui embaixo. Que... assim, imagina nós de shortinho, João Carvalho. Imagina nós de shortinho, Jushi. Inclusive, este lindo e precioso shortinho Jushi com o qual você está me carregando, né? Inclusive, quero te parabenizar, né? Que o bench press que você tá fazendo tá dando super certo, né? Sim. Porque o tio pesa 100 quilos, né? Eu e a Gro, a gente tava, inclusive, procurando Pra ver se ele existe. Exatamente. Ou se pode ser criado, entendeu? Cara, chat, eu tenho certeza que vocês iam querer shortinho Jushi. Eu ia querer a cirola Jushi, se tivesse disponível. Mas Eu isso tô aqui... partindo do pressuposto que os caras que fizeram todas as roupas com a cara do Nicolas Cage têm a mesma Sim, capacidade, entende? Aquelas impressões na roupa toda, né? Isso. Esse desenho aqui ele foi parido pela mente brilhante da senhora Groselha Atômica, que está aí no chat, então enalteçam ela. E aí, nós fizemos a grande pergunta, quem carrega quem, né? E o João respondeu prontamente, lógico que você que me carrega no desenho. Então tá aí, né? Eu carregando esse 1,97 m de homem e de shortinho, como deve ser, né? Mil anos de amizade. Coisa de amigo. Vamos lá então, né? Vamos, bora lá. Você começa ou eu começo? Você começa que você é o convidado. Ok. Tá ficando... gente, só me falem. Eu vou clicar fora da tela, me falem se ficou João Carvalho de papelão. Tá João Carvalho de papelão? Aparentemente não. Então ganhamos muito, vitória da classe. Olha só... A Fox News, obviamente, foi criada pariu. depois. Fox Né? News. Talvez, eu ouso dizer que talvez a Fox News seja posterior à transição da Baixa e da Alta Idade Média. Sim. Na qual foi... Nossa, que estranha essa data, né? Como que você dá uma data pra um conto de fadas, né? Mas enfim. Né? Quando ele apareceu em forma escrita, né? Ele apareceu em forma escrita nesse ano, 1000. É tão antigo assim? Ele é medieval. Achei que era Ele bem é depois. medieval. Eu achei que era Homem oral até alguém redigir depois, sabe? Mas não sabia que tinha versões escritas. Homem Tem Vitruviano. Tá fácil, obviamente, entre um e outro, né? Não, essa aqui, ó, vai ser que nem o Gustavo. Pra mim, caiu uns negócios do Império Mogul, assim, e pro Gustavo caía, tipo, quando aconteceu a Primeira Guerra, sabe? Catalina. Nosso querido Catilina vem antes do ano 1000, obviamente, uma vez que ele foi senador romano. Senador romano, sim. Conglomerado Bosch. O Catilina é de menos 108, eu queria ver de qual período que ele era. Menos 108, né? O conglomerado Bosch, ele provavelmente é do final do século XIX. Ele, obviamente, é anterior a 96. Ele é depois do Homem Vitruviano, então ele vai ficar entre um e outro. General do Exército Confederado. Provavelmente do final do século XIX, 1886. Sim. De nada. O João tá... Mano, ele tá muito preciso agora. Cara, general do Exército Confederado. Gente, eu acho que isso aqui tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí é até sacanagem, né, cara? É a data de nascimento, não é isso? Sabe que Eles vão Born, considerar? Tá escrito aqui Born, Tá, então vai ser antes do Bosch, ele deve ser da década de 20 ou 30 do século XIX. 20. Mano, se eles não falassem general do Exército Confederado, você não ia saber. Vamos combinar, né? O Thiago Rua Longa. Lisístrata. Comédia do Aristófanes. Quando foi primeiro encenada.
Vai ser por volta de 400 antes de Cristo. Vai ser pra trás do Catalina. Gente. E acertamos. Ai, caralho, eu vou ler Hofbard muito forte, velho. Universidade de Cambridge. Tá. A criação vai vir em Bolonha primeiro, então vai ser na virada. Vai ser 1220, mais ou menos. Então depois do Little Red Riding Hood e antes do Homem Vitruviano. Gente, 1209. não. Gente, estamos... Gurjara Pratihara, dinastia Gurjara Pratihara. Essa eu não sei mais chutar. Gurjara Pratihara. Vamos voltar. Estamos na Índia. Estamos no norte da Índia. Cara, é pelo seguinte, é o começo da dinastia ou o final da dinastia? Created. Tá, então vai ser antes do Little Red Riding Hood. A Gurjara Pratihara, ela é mais ou menos 800. coeva aos Abássidas, século 8 ou 9? Século 9, Diane Keaton, olha só. Do nada, né? Do nada, um monte de fato histórico e Diane Keaton, quando que ela nasceu. A Diane Keaton é um fato histórico Sim, em si mesmo. Não deixe as pessoas falarem disso. Cara, a Diane Keaton, ela é mais ou menos da idade do Jack Nicholson, né? Ela não é ela é uma atriz coeva do Jack Nicholson. O Jack Nicholson deve ter quase 80 anos. Isso aqui eu até botei antes de você falar, porque, pô, pelo amor de Deus, né? 1940, mais ou menos? 1946, Aqui, Amenhotep, terceiro. Nono faraó da 8ª dinastia do Egito. Isso aqui é a antiguidade do Oriente Próximo, isso aqui você vai saber. A questão é que, tipo, existem 4 Amenhotepes e os Amenhotepes variam, tá? Esse aqui tá falando que é a 8ª dinastia, não sei se você sabe a ordem das dinastias. Não, o mais importante vai ser em algum lugar de 1300 a 1400 a.C. O Amenhotep IV, que é o mais importante, que é o Amenófis. Então eu tô em dúvida do terceiro, mas eu ia chutar 1300 e qualquer coisa antes de Cristo. Ó, gente, a gente achou que ia ser rápido, mas como o João não vai errar nunca, a gente vai ficar aqui até... Desculpa, cara, desculpa. Ricardo III. Ricardo III. Essa vai ser perto, cara. Nascimento dele? Antes do Homem Vitruviano, 1440, 1430. Caralho, como que você sabe essas coisas? Nem sei quem é Ricardo III, mano. This is the winter of all discontent made glorious sun by the son of York. A gente pode citar o Shakespeare. Hussein bin Ali. Sharif and Emir of Mecca e rei de Hejaz. Tem uma dica boa na imagem. Cara, eu não sei se é da época anterior aos Omíadas ou se já é Abássida. Então eu tô entre o século VI e o século VIII. Aí minha dúvida é se eu ponho antes ou depois do Gurjara. Eu vou pôr antes do Gurjara. Esse eu vou no chute total. Por ele ser Bin Ali. Ah, tá. Tem foto? Eu achei que era o filho do Imã Ali. Eu sei o que você achou. Eu sei qual Hussein você achou que era. Você achou que era o Hussein, o mártir dos xiitas, né? Você achou que era esse Hussein, né? Sim, achei. Aí, ó, errei. Você falou que eu não ia errar nunca? Errei. Mas isso aqui é sacanagem. Eu falei, tem uma dica na imagem, ele tem foto, é outro Hussein. Mas eu sei exatamente qual Hussein você acha que era. Eu enxergo mal, eu super achei que isso não era uma foto, um desenho bem realista, sacou? Mas pra quem não sabe, o Ali é o fundador do xiismo e ele tem um filho chamado Hussein. Hussein bin Ali, em árabe, significa Hussein, filho de Ali. O João achou que era esse Hussein. E aparentemente não era. Trinity College, Cambridge. College of the University of Cambridge.
Aí que Foda que essas tá, né, faculdades cara? do Reino Unido Porque podem ser criadas em qualquer uma momento, né? faculdade de Cambridge, não é Cambridge. O Trinity College é velho para um caralho. É foda que mas no Reino Unido pode ser qualquer coisa entre 1200 e agora, sabe? Mas aí que tá, cara. Eu acho que o Trinity College foi da época da ruptura do Reino Unido, do anglicanismo e tudo mais, lá pra 1550. Põe atrás do James Longstreet, depois do Homem de Vitrúvio. O homem é uma máquina, velho. O homem é uma máquina. Zhuangzi Book. Livro de É um livro taoísmo. do taoísmo. O Zhuangzi é um livro, inclusive, muito... Se eu não me engano, ele foi recém-publicado pela... Ai, gente, quem foi que publicou ele? Foi a Unesp. Dá um Ctrl mais, tá? Deixa eu ver se que fica melhor pra publicou o vocês. Zhuangzi. Eu acho que a Unesp publicou o Zhuangzi. Vamos lá. Século 3 a.C., 250 a.C. Então vai estar atrás do quê? Porque agora eu fiquei... Vai estar atrás do Catalina, é isso? 250 a.C. 300. É menos ok. 300, é. Ramakrishna, Missão Ramakrishna. Organização. Esse é o pessoal do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, É Krishna isso? Murti. É isso, a missão Ramakrishna? Eu não sei o que Eu é, tô não. achando que é. Se for, isso vai ser mais ou... Porque eu lembro de ler alguma coisa sobre eles na época do começo do nacionalismo hindu. Então, final do século XIX, 1882, 1885, Antes do 1890. conglomerado Bosch ou depois? Que aqui tá bem em cima. Ah, Jesus. É, porque agora tá Não, ficando calma, perto, né? calma. Vamos de 1890, põe depois. Ai, coloquei antes. Era depois. Escorregou, desculpa. Ah, desculpa Tá. eu, então. Não, tá, você tava certo. Eu queria... Ai, buceta. Porque a galera pediu pra eu dar zoom e tá muito grande, eu errei. Desculpa, gente, não foi de má fé. Eu já perdi, vocês sabem disso, né? Mas o João acertou, tá? Isso aqui é marmelada. Ah, o Tomás, o apóstolo, isso aqui é fácil, pô. Sabe o que é o foda? É que eu... Bem, o intertestamentário judaico é de menos 200 após 200. Todos os apóstolos de Jesus vão morrer por volta do ano 80, do Sim. ano 90, do ano 75 a.C. O Catalina tá ali e não tá falando se é a data de morte ou de nascimento. Tá, nascimento, é Born aqui, ó. Born. Borne? Borne. Bem, pelo jeito que ele tá pintado, eu vou achar que morreu novo. Ele foi depois do Catalina. Ele morreu por volta de 80, 70. Eu acho que ele vai ter menos de 40 anos. Põe depois do Catalina. Morreu. Errei. Morreu 1. Ok. Nossa, ele morreu muito depois do que eu imaginava. Eu devo estar confundindo as datas de nascimento com as datas de morte dele. Pode ser. Bem, Nick Reed, eu vou ser muito sincero, eu não tenho a menor ideia de quem é Nick Reed, gente, desculpa. Eu também não sei quem é Nick Reed, não, chat. A todas as centenas de milhares de fãs de Nick Reed que estão aí. Mas a moça parece ser nova, tá? Eu sou um cara acabado, eu devo ser mais velho do que ela. Vamos falar que ela tem uma idade próxima da minha, 1986? Depois da Diane 88, Keaton, antes da Fox News? Ela tem uma idade bem próxima da minha. Amy Coney Barrett, American Lawyer, Judge and Academic. Essa é importante, hein, João? Essa aqui, ó, figura carimbada da história universal. Pode ter certeza que, assim, ela deve ter uma relevância que é transcendental, né? Ela parece ser mais velha do que eu. Então, Tem que julgar pela imagem, né? Desculpa, gente, é um julgamento super paia, né? Mas assim, nasceu, sei lá, 10 anos antes que eu, 74. 72, Luiz 9. Nossa, tem tanto Luiz, né, cara? Tem Luiz pra caralho. Nossa, Parou velho. no 16, né? Eu não sei o 9, eu não sei quem é, não. Confesso pra vocês. Ô, bicho, Luiz 9 é medieval, cara. Tem uma imagenzinha bonitinha aí pra ilustrar, né? Com a folha de ouro e tal.
Exatamente. Pela folha de ouro, e assim, pela ausência de proporcionalidade, pela Sim. folha de ouro, eu vou chutar século XIII. Aí vem a pergunta, veio depois de Cambridge ou veio antes de Cambridge, entendeu? Esse tipo de arte é bem típica do século XIII. É verdade. Então, assim, depois de Cambridge. Cambridge é muito no começo. Nossa, foi muito em cima, caralho! Foi muito em cima. Quando que é? Eu não tô vendo, não carregou pra mim, que eu tô vendo 1214, você... foram 5 anos depois de Cambridge. Uma máquina. Jules Holland. Músico e personalidade de TV. Sabe o que é foda? Esse jogo, ele é tão estadunidense das ideias que ele mistura a fundação de Cambridge com o homem... O homem rosa de óculos escuros aqui, que é músico e personalidade da TV, sabe? Cara, assim, eu já vi ele num show britânico. Nossa, a menor ideia que você... E que tipo de nome é Jules, velho? É um nome britânico, né? Eu já vi ele num show britânico. Eu acho que ele é mais novo que a Diane Keaton, mais velho que a Amy Coney Barrett. Põe ele entre as duas. Mas assim, eu não consigo ter ideia, porque a foto dele, ele tá muito conservado, sabe? 1958, é bem entre mesmo. Neolítico, olha só, isso aqui a gente aprende no primeiro ano da faculdade. Simplesmente joga lá atrás, né, lá cara? Atrás, Neolítico não tem muito o que Xerxes, pensar, olha né? só. Porque Rodrigo o último Santoro, que tem aí é a Lisístrata, né? Não, tem o Amenhotep. Tem o Amenhotep. Nossa, eu até devia ter pensado melhor, porque eu tinha esquecido do Amenhotep, viu? Mas tem... Tem dinastia antes do Neolítico no Egito? Então, dinastia... Depende do que você vai considerar, mas tem um período anterior que tá dentro do Neolítico. Tem o período do século 24 ao século 18, que é o período antigo, que a gente já tem uma institucionalização dinástica, apesar do símbolo do que hoje a gente considera Reino de Egito e Reino do Sudão serem diferentes, depois que eles vão ser unidos. Tanto que você vê que todo faraó egípcio posterior ao século XVIII segura um cetrinho na mão e tem a coroinha, né? Tem a parada na cabeça, que é a união dos dois reinos. Tá, Xerxes primeiro. Xerxes é Aquemênida. Se ele é Aquemênida, ele veio antes de Lisístrata. Ele vai ser do século VI, então... século 550 antes de Cristo, sei lá. Esse aqui é Rodrigo Santoro, esse aqui todo mundo sabe. Vincent Price, olha só, pelo menos um ator que eu conheço. O Vincent Price, ele já era velho quando eu era novo, né? Sim. Cara... tá fácil também. Ele obviamente não... Eu acho que ele tá antes da Diane Keaton e assim, eu acho que ele nasceu no começo do século XX, sabe? Mas aí eu fico com medo dele ser tipo de 1896 e tipo... Não, não, podia ter sido, né? Um pouquinho antes da missão Ramakrishna, né? Mas foi depois. Toledo, assim, olha só. Um maluco igual esse, cara, pra ele ser de 1890 ou pra ele ser de 1918 é a mesma coisa, você entende? Então, difícil. O primeiro registro de Toledo na Espanha. Earliest record, aí eu não sei. Nossa senhora. Vamos pensar. Puta que pariu, cara. Toledo, velho. Toledo foi foda. Cara, Ari Toledo, exatamente, chat. Porque assim, Toledo é uma cidade romana, né? Então, assim, Toledo... O Isidoro de Sevilha fala de alguma coisa de Toledo em Roma, tá? Então, isso vai ser... cara... Você acha que o primeiro registro é do Isidoro de Sevilha? Eles podem Não. O Isidoro de Sevilha, lá no século VII, fala. A cidade é romana, então a cidade é antiga pra caralho. Sim. Tá, então... O primeiro registro pode ser arqueológico, né? Então... Deve ser arqueológico. Velho, faz o seguinte, cara, coloca entre o Catalina e o Juanji e vamos torcer pelo melhor. Não tem como. Fala pra sua psicóloga que não tem mais escolha, você não vai poder ir. General francês Thomas Alexandre Dumas. Pela imagem, cara, dá pra supor mais ou menos de que época que é. Aquela coisa, né, cara? A gente olha, bate o olho e fala assim, ok, vai ser durante o período da Revolução Francesa, né? Aqui, assim, isso aí, assim, né? Antes então, do James assim, Longstreet, depois do Trinity College. Antes do James Longstreet, muito depois do negócio. Agora, 1700 e quanto? Mas aí, aqui tem uma margem boa, né? 1700 e foda-se aqui.
Compton scattering. Scattering of photons of charged particles. Isso aqui é descoberta de algum princípio físico aqui. Cara, O espalhamento eu não de tenho Compton. a menor ideia do que é o espalhamento de Compton, de quando ele foi descoberto. Gente, espalhamento de Compton, hein? Tá, mas é aquela coisa, né? Pelo desenho, não parece um trem tão novo, sabe? Assim, esse desenho, esse anagrama aí não parece que usaram os pensa, bagulho mais novo. É o espalhamento de fótons, né? Eles tinham que ter o princípio de fóton pra começo de conversa. Sim, cara, em algum lugar entre o Vincent Price e a Diane Keaton, esse trem é velho. Ah, você acha do século XX? Eu acho que isso é do século XX, porque eles têm que ter algum 1922. tipo de máquina pra poder fazer o rolê de partícula. Sim. Mas pelo desenho não parece um trem tão... Ordem do Dragão. Ah, velho, aí vocês estão brincadeira comigo. Essa porra é Game of Thrones, né, cara? Ordem do Dragão, velho. É clã de Ragnarok agora? Ah, cara... O foda é que se você errar vai acabar porque eu cliquei errado. Mas enfim... Não, mas tudo bem acabar, eu já fiz muitas também. Nossa senhora. Ai, velho. Esse aqui o sabe João que é acertou, foda? gente, só que eu cliquei errado. Tá, não, eu errei todas menos uma aí. Eu confundi os Hussein. Eu vacilei de não olhar a foto. Ser cego às vezes é muito ruim. Mas foi louco, porque se fosse o Hussein que o João pensou, ele tinha acertado a data. Cara, então... É um grupo medieval da nobreza. Da nobreza, sim. Se fosse um grupo medieval ligado à questão de combates, ia ser lá atrás. Como é da nobreza, é cá na frente. Essas ordens hanseáticas, essas coisas assim, é muito século XV. E aí vem a dúvida, cara. Tá antes do Ricardo III, tá depois do Homem Vitruviano. Põe entre o Ricardo III e o Homem Vitruviano, mas eu Nossa, não tenho tem a uma menor margem ideia. pequena aqui. Velho, assim... isso. Acertou só 24 isso porque podia ter continuado, porque... Aí, foi antes. Aí, é. vacilei. Acertei o século, né? Tá bom. Gente, vocês querem me ver passar vergonha agora? Porque a vergonha será passada. Chris Cuomo, cara. Quem Chris é Cuomo, Chris Cuomo? É o jornalista americano Chris Cuomo. O grande jornalista americano Chris Cuomo. Desculpa, viu, gente? Se alguém que estudar a história contemporânea dos Estados Unidos vai virar e falar assim, não, cara, mas ele é super importante por Não, causa como disso, assim? Você não conhece o grande Chris Cuomo, cara? A importância E aí eu vou ficar super assim, nossa, desculpa, mas... Bom, vamos lá, né? Exército Imperial russo, obviamente, antes do Chris Cuomo, né? Tipo isso, né? Cultura latene. Foi quando acabou na Europa. Cara, isso aqui deve ser muito antigo. 15. Universidade de Aberdeen. Universidade de Aberdeen no Reino Unido. Puta. University of Aberdeen. Universidade... Respeita o sotaque. Universidade em todo o Reino Unido pode ser tipo desde 1200 até foda-se, tá ligado? Isso aqui é... cara. Aberdeen fica na Escócia? Se eu não estiver errado, fica. University of Aberdeen. Shite. Exatamente. Aberdeen fica na Escócia. Do Mal. Volume... Porra, do Baudelaire, cara. Do Baudelaire. As Flor do Mal. Baudelaire é... Ai, quando que é Baudelaire, cara? Eu falei que eu sou ruim com dado. Eu não posso ajudar, né? Não sopra não, tio. Baudelaire é começo da Idade Moderna, não é? Pô, tô doido. Não, Ai, é século XIX. Eu não lembrava mesmo. Megatherium. Bom, acho que ele foi extinto faz um tempo já, o Megatherium. Menos 10 mil. Ducado da Burgúndia. Ducado da Burgúndia vai ser aqui, né? 880. Carlos Magno. Sim, é um ducado. Sultão Otomano. O Império Otomano durou um tempão, hein? Sultão Otomano. Viu, ó? O Império Otomano também é foda, né? Não sei qual que é o Mustafa IV. O Império Otomano teve 500 anos. Alexandre eu chutaria eu chutaria entre um e outro com C, mas eu chutaria pra frente. Não, eu não sabia o... O pessoal vai tirar sarro de mim porque eu errei o Baudelaire, eu não lembrava. Eu falei que eu sou ruim com isso. Tem uma super dica aí. Tem uma numismática aqui, né? Tem uma numismática e a Seleucida, né?
É a super dica pra quem estudou antiga, né? Desculpa. Não, cara, João. Eu fiz USP. Você sabe como é que é a cadeira de antiga da USP? Não, Você tá cara. falando? Então, ela não é boa. Eu praticamente não tive antiga. Entendi. Não, Mas eu é tive menos antiga dos com baita professor, cara. Itsukushima Shrine. É um templo na prefeitura de Hiroshima, no Japão. Tá aí agora, José. A dica aí é o shintoísmo. Pensando. Tô pensando todas as horas que eu joguei de Civilization. Eu faço a menor ideia de tanta quando o vontade de shintoísmo... ajudar, cara. Eu não faço a menor ideia de quando o shintoísmo era dominante no Japão. Eu posso te dar mais? Não posso, né? Eu tô na minha última vida aqui. O shintoísmo, não pense no tanto que ele é dominante, pense no tanto que ele começou a crescer no Japão. Pior que eu não sei se isso ajuda, né? 593, não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Não sabia que o shintoísmo... Pra mim vem com delay. Eu não sabia que o shintoísmo era do século VI. Não fazia a menor ideia. É isso, gente. Foi 24-6. Eu acho que foi perto. Eu achei que foi justo perto, né? E vamos de hot bar, né? Se possível. 24-6 e um créditozinho, tá? E um crédito que eu errei pelo João, né? Foi uma coisa... Eu achei que foi uma batalha justa. Eu achei que nós estávamos em paridade de forças aqui. E... Cara, João... mas eu sou mais velho, né, Ian? Você tem que pensar que, tipo, eu sou mais velho e que, a minha formação é a melhor formação de todos os tempos, né? Melhor por quê? Porque o segredo da minha polimateia é a minha mediocridade. Né? Assim, tá permitido mentira? Aqui, chat? Não, cara, é sério. Mentira? Sabe por quê, velho? Quando eu comecei a minha faculdade de História, meu sonho de debutante, meu sonho de adolescente era mexer com a antiga. Uhum. Então eu comecei a universidade estudando Suméria. Só que meu professor de antiga só orientava a Grécia. Sim. E aí isso me fez pular para medieval. Só que quando eu pulei para medieval, o meu professor de medieval passou na USP e se tornou o seu futuro professor e orientador de medieval. Pois é. Nós tivemos o mesmo orientador, chat. Né? E aí o que aconteceu com isso? Entrou uma outra professora de medieval e ela era a mulher com o maior coração da humanidade. E ela virou pra mim e falou: voa, meu filho, faz o que você quiser. E aí, pra eu poder matar a minha saudade antiga, eu decidi mexer com a história comparativa e a minha graduação foi comparando um texto da transição da alta pra baixa com alguns evangelhos apócrifos do intertestamentário judaico. Então isso me forçou a estudar Roma. Você teve que estudar as duas coisas, né? Eu tive que estudar as duas coisas. Aí depois, ela saiu porque ela passou na UFG, que ela era de Goiás. E ela foi pra casa. Aí eu fui ajudar o pessoal da graduação com medieval. E aí eu tive que estudar medieval e medieval oriental. Aí Sim. eu fiz mestrado em medieval e depois eu acabei vindo pro doutorado em contemporânea. Então, como eu tinha o gap de moderna, eu estudei moderna. Então eu meio que, ao longo da minha vida, fui estudando um pouquinho de cada coisa. Sim. Porque a maior parte das pessoas, aí pra quem não sabe, escolhe um foco, entra no mestrado e vai naquele mesmo foco a vida toda. Aí o João, eu também fiz isso, né? Eu fui trocando. Inclusive no caso do Hussein, a minha primeira área de estudo foi Islã medieval. Por isso que eu sabia a respeito do martírio do Hussein, de quem era o Ali, o fundamento do xismo. Eu sabia disso, sabe? Aí eu super fui, eu vi, cara, você leu o nome, eu nem pensei, você entendeu? Eu não parei pra olhar mais nada. Uhum. Não, Você porque o nome é muito filho, Hussein filho do bin Ali. Eu falei, ok, filho do Ali, é o filho do Ali. É o filho do o Ali, né? O único, mas não era, é outro Ali e outro Hussein, né? Falaram pra gente, João, como é que tá a sua agenda? Então, a minha... Fala português, alienígena, filho da puta. Desculpa, gente, desculpa. Não, a gente tá os dois historiadores, tipo, mano, não sei o quê. A gente tá conversando em historiador. A gente tá em historiador, desculpa, cara. A gente tá conversando em historiador. Então, o que acontece é o seguinte, a minha psicóloga não me respondeu de forma nenhuma. O que eu pensei aqui que pode mitigar tudo isso?
e se a gente conversar mais uns 10 minutos? Show. Você vai ficar na live, não vai? Porque você faz lives gigantes. Vou ficar um pouco mais aqui. Faz muito tempo que eu não apareço, então vou ficar conversando. Eu faço a minha consulta toda por voz, ligando pra ela vai me odiar, mas vai ser uma solução. Porque você faz presencial, você teria que ir até lá? 4 horas. É porque, em tese, eu tinha que estar me deslocando pro outro canto da cidade. E ela não me respondeu. Uhum. Bom, se você quiser ir, João, eu vou estar aqui. Voz. Eu vou estar aqui, se você quiser ir. Mas porque aí eu vou voltar umas 4h30, que até eu ir e voltar... Fica tranquilo, porque eu tenho certeza que qualquer dia que a gente mudar e fizer isso, a galera vai estar aqui pra assistir, né? O chat tá aqui pra confirmar. Sabe? Então, assim, porque o que eu pensei... Live com a psicóloga, a galera tá falando live com a psicóloga, né, cara? Tadinha, né? E expor as minhas loucuras. Expor as minhas loucuras eu exponho na internet há 20 anos, né? Tá tranquilo. Mas o que eu pensei é que se eu fizesse por telefone, aí eu conseguia estar aqui, tipo, 3h50 na hora que acabasse meu horário, entendeu? Eu já voltava. Faz o que for mais confortável pra ti. Porque eu já caí no ziriguidum das 15 horas várias vezes. E eu me compadeço com o erro, assim, porque é uma coisa que já aconteceu. Vou botar a psicóloga na live pra ela ler Hotbard. Adorei aqui. Não, bota ela vai... A gente quer saber a opinião dela a respeito da psique do Hotbard. É uma coisa, vai ser interessante. Tá, as pessoas estão falando pra eu ir. Então, assim que eu sair de lá, eu volto correndinho. Se você ainda estiver online, a gente lê o Hotbard. Tranquilo, 1 hora em live passa rapidão. Eu sei. E você tá super acostumado a fazer lives gigantes, Tô sim. Então... Pode ser, cara, você me perdoa, cara. Não, e assim, Imagina. velho, super me perdoa, cara. O erro é completamente meu. Desculpa, chat não também. Não tem problema nenhum, tio. Tá, que o erro é totalmente meu. Tá, e adorei jogar esse joguinho. Se você quiser jogar ele sempre, eu animo. Olha, se tem uma coisa que eu nunca mais vou jogar com você, vai ser esse jogo. Eu sabia, mas eu escolhi de propósito o chat. Eu sabia que o João ia arrasar nesse jogo e ia ser divertido. Então, eu escolhi totalmente de propósito, sabe? Eu e o Gustavo foi mais pau a pau. A gente ficou, tipo, mais lá perto, né? O João me botou pra mamar total. Total. E se eu disser que eu achei ruim, eu estaria mentindo. Não, mas assim, em minha defesa, cara, foi muita coisa que era mais simples, né, velho? Você pegou uns bagulho muito louco. Mas eu peguei uns bagulho loucos que você sabia. Você sabia do shintoísmo, eu não sabia quando o shintoísmo tinha sido dominante no Japão. Eu ia colocar em algum lugar uma pergunta. O shintoísmo, ele sofre influência do neoconfucionismo, por isso que ele se torna dominante nessa época? Não, é depois. O neoconfucionismo é depois. O neoconfucionismo é depois? O neoconfucionismo é depois. Isso é século XV, XVI? É na época do shogunato? É antes. Antes. Então eu pulei um período aí. Tá, o neoconfucionismo vai ser ali no século 7 e 8. Uhum. Tá, é dinastia Tang. Isso na China? Na China. Mas o neoconfucionismo não influencia o Japão pra caramba? Sim, mas até influenciar o Japão não tem como ser antes, né? Porque se eu ia chutar do século 5 ao século 7, entendeu? Sim, Tang, a galera tá... Tang, exatamente, Tang. Tang. É chegada a hora... É chegada a hora que eu vou ser punido por não ter sido um bom historiador e não saber datas de cabeça, né? Gente, estamos aqui então, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, na terra de Sr. Murray Rothbard, que é um cara que vale a pena a gente ver a foto dele, né? Porque ele tem um semblante bastante peculiar. A tradicional gravatinha borboleta. É esse senhor aqui. Então, né, é o vô ANCAP. Hoje a gente vai ler o vô ANCAP. E eu não sei, João... E o pior que na foto ele parece um vô simpático, né, cara? Se você encontrar ele na esquina dando migalha pros pombos, assim, você até dá bom dia, né? Mas mal sabe você que ele é o cara, eu vou ANCAP, né? E, João, foi ele que inventou... Você tem uma noção de que se você for com ele no pipoqueiro, ele vai comprar pipoca pra você, quando na verdade ele vai te vender pro pipoqueiro, sabe? É triste. E o João, você sabe se ele inventou a palavra anarcocapitalismo? Foi a primeira vez que apareceu a palavra anarcocapitalismo? Não sei, cara. Porque eu não sei, me perguntaram isso e eu falei, sabe que eu não sei? Também? Eu não sei, mas eu sei quem saberá, cara. Eu tenho um amigo meu que ele é doutor em história e ele trabalhou com exatamente o pessoalzinho todo da escola austríaca desconstruindo. Então ele vai saber. Eu vou me informar e vou trazer isso de volta no próximo. Porque eu sei que ele é considerado, pelo menos pelos ANCAPs, como o fundador do anarcocapitalismo. Todos eles falam ele como fundador. E, tipo, mas eu não sei se a palavra veio daí. O anarcocapitalista. Eu já vejo que foi... Acho que foi o Ideias Radicais que chama ele de o primeiro anarcocapitalista. Pô, se tá no Ideias Radicais deve ser verdade, né?
Mas vamos lá, né? Então, Ética da Liberdade. Eu aqui na live, quando aqui era tudo feito de capim navalha, quando tinha 3 pessoas me assistindo, eu li em live o Anatomia do Estado. Que Nossa. foi quando eu cheguei à conclusão de... foi foda. Não sei como é que eu cresci ainda depois te disso. deixa transmitir? Exatamente, eu não sei como é que eu consegui crescer depois dessa, né? Eu não sei como é que eu não fui julgado no Tribunal Penal Internacional, né? Mas foi nesse dia que eu descobri que, ler Anarcocapitalistas não vai fazer com que eu questione as minhas verdades. Não foi um desafio intelectual, de fato, ler. Eu achei que ia ser, não foi. Segundo, se o Rothbard fosse meu concorrente no Enem, eu ia estar muito feliz, porque ANCAP não só escreve besteira, como escreve mal. E terceiro, ANCAP não só escreve besteira, mal, como escreve pouco. Então, os livros dele são pequenos, o Anatomia do Estado é minúsculo. Deu pra ler em live, inclusive. Mas, hoje, o João, ele pegou só o filé, tá ligado? Pegou só a parte boa. Ética da Liberdade, Instituto Rothbard. Situação de vida ou morte. Chat. O Bardo Quente, Instituto Bardo Quente. Bardo Quente, né? Chat, vocês que conhecem ANCAPs, se tem um ANCAP que escreve um texto que começa com o tópico situação de vida ou morte, vocês já devem saber o que tá vindo. E eu vou dizer pra vocês, significa. Significa. E a gente vai ver isso agora, né? Vamos lá. Peraí que sua câmera tá meio no caminho aqui, que eu tô tentando evitar que você vire João de papelão. Tranquilo, mas eu acho que tá de boa aqui. Não, é que eu tenho que... Ó, só pra falar o que eu fiz, toda vez que eu clicava fora da tela, o João ficava congelado. Tudo pixelizado. Eu usei um software pra pinar a janela do João sempre na frente do meu Windows, né? Só que aí tá na frente do texto. Então eu vou ler ele meio escroto, assim, ele vai estar meio embaixo. É frequentemente dito que a existência de situações extremas, ou de, entre aspas, vida ou morte, refuta qualquer teoria de direitos absolutos de propriedade ou, aliás, de quaisquer direitos à autopropriedade. Eu quero fazer o primeiro ponto, né? Quem tiver no bingo aí já pode marcar o termo refuta. Tá? Refuta, importante. exato. Faz um bingo. E por favor, jovens, se segurem nas suas cadeirinhas. Eu já tive o desprazer de ler esse livro todo. Se preparem, porque na hora que ele conceitua direito de autopropriedade, nossa, cara, assim, é aquele gimo morno que você toma ao entardecer. No sol, né? Aquele gimo quente, né? Aquele que já tá sem gás, pô, aí foda, né? Esse gimo é o pior de todos. Bom, eu ia falar sobre autopropriedade, mas como você antecipou que ele conceitua, eu tenho certeza que vale a pena esperar. Afirma-se que, uma vez que qualquer teoria de direitos individuais parece entrar em colapso ou funcionar insatisfatoriamente nestas felizmente raras situações, não pode haver de maneira alguma, por conseguinte, qualquer conceito de direitos invioláveis. Outra coisa que eu acho legal, assim, da análise do discurso é como, antes dele começar a escrever impropriedades sociopáticas que fariam o Edgar encorar, que é o que vai acontecer na sequência, ele coloca nessas felizmente raras situações. Felizmente raras situações. E isso eu tenho certeza que é o editor dele falando assim, olha, Rothbard, eu li o texto e assim, eu tô tentando não usar a palavra psicopata e não humano, mas ficou psicopático e não humano. Isso aqui é ele falando assim, gente, mesmo que vocês não concordem, relaxa, no Ancapistão não vai acontecer muito. Se tudo der certo. Se tudo der certo, felizmente raras situações. E João, eu não sei se eu tô viajando muito, mas eu tô sentindo um pouco as regras da robótica do Eu, Robô do Asimov aqui. Sim, cara. Tipo, um robô não pode fazer tal coisa a não ser que esteja em risco de vida. Assim, eu tô ficando cara, eu tenho a exata sensação quando você lê o texto, você fala assim, o Rothbard nunca chorou porque ele sabia que isso enferrujaria. Sim. Parece muito que eles estão, tipo, tentando dar a lógica das leis da robótica do Eu, Robô aqui.
Sabe? Cara, é um negócio que ele vai falar assim, vovô do Up, por quê? Você entende? Vovô do Up, por quê? Em uma típica situação de vida ou morte, em um bote salva-vidas... Desculpa. É foda, porque quando eles começam com os exemplos, fica muito louco, tá ligado? São muito bons, são muito loucos. E eu adoro que é em uma típica, a única. Um bote salva-vidas, né? Há, digamos, 8 lugares num barco que se desconectou de um navio afundando. Ponto e vírgula. E há mais de 8 pessoas querendo se salvar. Quem, então, deve decidir quem deve ser salvo e quem deve morrer? E o que... Cara, isso aqui é um negócio do você muda o trem pra atropelar a criança ou a idosa, sabe? É o paradoxo do você vira o carro e atropela uma criança ou 3 idosos. É o trolley, cara. É o trolley, exato. Do Facebook, entendeu? É o trolley do Facebook. Quem, então, deve decidir quem deve ser salvo e quem deve morrer? E o que acontece, então, com o direito de autopropriedade? Ou, como algumas pessoas costumam dizer, com, entre aspas, o direito à vida. Eu adoro essa formulação, cara, porque assim, como algumas pessoas costumam dizer. Vamos pegar, assim, um exemplo. A humanidade. Todo mundo dizia direito à vida. O Rothbard dizia direito à autopropriedade. E aí ele coloca o direito à autopropriedade, ou como algumas pessoas. Algumas, quais? Todas que não eu e meu séquito de mentecaptos. As pessoas que ainda não foram iluminadas com a conceituação imprescindível para a compreensão da ética, que é a autopropriedade, né? E agora vem. Vamos lá. Abre parênteses. O direito à vida é uma fraseologia falaciosa, uma vez que ele poderia implicar que o direito à vida de apode... De A pode envolver. Os caras escreveram errado. Grupo, tá junto, né? O direito à vida de A pode envolver justamente uma violação da vida e da propriedade de outra pessoa. Exemplo, o direito à vida de B e suas extensões lógicas. Cara, para aqui que isso é muito bom, cara. O direito à vida de A pode envolver uma violação da propriedade direito de B. Não é do direito à vida, é do direito à vida e a propriedade. Ou seja, imaginemos que num bizarro acidente, alguém caiu e está semi-empalado na sua cerca de estacas. Se a cabeça dele passou pro lado da sua propriedade, violação, não podemos mais salvá-lo. Da propriedade. Ele é um monstro que invadiu a sua propriedade. Que é um direito natural, como todos nós sabemos, né? Exatamente. Então, assim, uma das coisas, sem brincadeira, uma das coisas que é muito equiparada em textos anarcocapitalistas é vida e propriedade, gente. Eles tratam da vida humana e da propriedade privada, e novamente, como a gente falou no nosso episódio piloto, tudo em textos anarcocapitalistas não é o que parece. Quando eles falam de propriedade privada, é um conceito que só existe pra eles. Só existe pra eles. E eles sempre equiparam o direito à vida com o direito à propriedade, lembrando que é esse direito à propriedade num sentido que só funciona na cabeça deles. Porque é um direito idealista que não para em pé. Mas enfim. Entre aspas, direito de autopropriedade, tanto de A quanto de B, evita esse tipo de confusão. Fecha parênteses. Evita esse tipo de confusão aonde você não considera um ser humano uma propriedade. Essa é a confusão que a gente está evitando aqui. A gente já evitava essa confusão antes de você precisar encontrar um remédio para tal confusão criada pelo seu conceito bizarro de propriedade. Uhum. Isso aqui é que nem Bitcoin, é muito bom em resolver os problemas que ele próprio criou, sabe? Vamos lá. E você não entende o anarcocapitalismo dessa forma, João? Eles criam um conceito a priori e depois eles buscam tentar resolver todos os problemas que o conceito a priori deles cria no mundo real. Sem, em momento nenhum, questionar o conceito a priori. É impossível o conceito a priori estar errado. Isso é importante do idealismo. O conceito a priorístico ele está completamente correto. Sim. Todo o resto deve e pode se adaptar a ele. Isso é uma coisa indiscutível. Em primeiro lugar, uma situação de vida ou morte dificilmente é um teste válido para uma teoria de direitos ou para qualquer teoria moral.
O dificilmente aí, pra mim, é a cereja do bolo dessa frase, sabe por quê? Porque ele só não é difícil quando envolve uma propriedade. Quando envolve a propriedade, a resposta é óbvia, né? A resposta é óbvia. É. Se envolve um bem material, é muito mais importante do que qualquer vida humana. Tirando este negócio que é completamente aparente pra qualquer um que leia, né? Tirando essa pequena bobagem, o resto, às vezes, fica meio ali numa nuvem, Sim. porque pode envolver duas propriedades. E aí, se a gente tiver que defender duas vidraças ao mesmo tempo, como que a gente faz? E se a minha vidraça cai na sua vidraça? A propriedade de quem foi violada, né? A gente tem que fazer as perguntas importantes. Né? Se um bebê jogado no mercado de atirar bebês ANCAP faz com que duas vidraças privadas se quebrem, e essas vidraças? E as vidraças? O que a gente faz, né? Os problemas de uma teoria moral, em tais situações extremas, não invalidam uma teoria para situações normais. Como a do bebê. Como a do bebê, a situação normal, né? Em qualquer esfera da teoria moral, tentamos conceber uma ética para o homem baseada em sua natureza e na natureza do mundo. E isso quer dizer precisamente a natureza normal, o modo que a vida normalmente é, e não situações raras e anormais. Gente, isso aqui é pueril. Isso é uma forma de lógica. Assim, eu não consigo encontrar outra palavra. Não, a gente trata do jeito que o homem vive normalmente, João Carvalho. Na sua natureza normal. Isso é a priorístico. É isso. É inato. O que isso quer dizer? Nossa, uma máxima... Absolutamente nada. Nada, não quer dizer nada. Uma máxima sábia da lei, exatamente por essa razão, é a de que casos difíceis geram leis ruins. Estamos tentando elaborar uma ética para... Você tá tentando elaborar. Tá, vamos deixar claro aqui, né? Estamos tentando elaborar uma ética para o modo como o homem vive habitualmente no mundo. Afinal, não estamos interessados em elaborar uma ética focada em situações que são raras, extremas e quase nunca encontradas nota de rodapé. Ai, meu Deus. Eu acho que vale pular, mas você quer ler? Você lê as notas de rodapé? Desses textos eu leio. E tem Então, poucas aqui. Um ponto pragmático relacionado com a raridade do caso do bote salva-vidas é que, conforme sabemos pela ciência econômica, um regime de direitos de propriedade e de economia de livre mercado resultaria em um mínimo dessas situações de vida ou morte. Um mínimo de casos. Desculpa, mas assim, se o mercado fosse completamente louco e regulado no Ancapistão, as pessoas não morreriam mais. Não teríamos situações de vida ou morte, só que eu quero saber se ele entra em detalhes de como uma situação envolvendo um bote salva-vidas seria raro ou quase impossível no Ancapistão. É porque Fica vai ter que vai ficar melhor. Vai ter um mercado de botes salva-vidas que vão competir entre si para salvar as pessoas e ter o seu mercado de pessoas em situação de vida ou morte. O mínimo de casos onde mais de uma pessoa está lutando por um recurso escasso para sobreviver. Uma economia de direitos de propriedade e de livre mercado aumenta o padrão de vida de todas as pessoas. E até amplia seus campos e limites de escolha. Com isso, harmonizando a liberdade com a abundância e reduzindo tais situações extremas ao mais baixo nível humanamente possível. Porém, temos que reconhecer que esse tipo de argumento utilitarista não responde satisfatoriamente às questões de direito e justiça. Para um protesto... Isso é pra ele falar que ele leu Bentham. Eu não sei quem é Bentham. Bentham é quem? Elucide a... É o cara do utilitarismo. Ah, o utilitarismo é do século XIX, né? O cara lá que... Isso. Então eu lembrei. Para um protesto sardônico... O que é sardônico, João Carvalho? Eu não sei. Cara, então, sardônico vem do sargum, né? Vem do latim sardônico, sardonicos, né? É uma ironia, é um sarcasmo, um xiste, uma pilhéria. Um sonho de uma noite de verão. Um sonho de uma noite de verão. Para um protesto sardônico... Uma pantomima. Contra o uso de exemplos excessivamente anormais na filosofia moral. Veja G.E.M. Anscombe. Does Oxford Moral Philosophy Corrupt the Youth?
Pois é, João, vamos falar de uma coisa. Exemplos excessivamente anormais na filosofia moral. Eu acho que você já deve ter se... O que aconteceu aqui? Eu acho que você já deve ter se deparado com exemplos excessivamente anormais quando os ANCAPs tentam refutar Marx. Sim. Não é? Principalmente no que diz respeito à teoria do valor, à teoria do trabalho socialmente necessário. Falando de se eu cavar um buraco no deserto, se tiver um copo de água na lua, dando esses exemplos assim, né? Então eu só queria lembrar que usar exemplos excessivamente anormais não é algo raro em textos anarcocapitalistas, né? E eu quero pontuar uma coisa que eu acho fenomenal, é que o tempo inteiro ele está usando o conceito de ética, mas vocês podem ficar tranquilo que ele não bate em absolutamente nenhum conceito de ética que a filosofia criou dos pré-socráticos até o dia em que ele escreveu. Então, porque para eles, ética é um princípio que emana do direito natural da propriedade privada. E todo princípio de ética deve respeitar o direito natural do gênero humano de ter propriedade privada. Isso tá em outros textos dele. Sim. Eu tenho certeza que ele fala isso. Porque senão a gente vai falando ética. Mas aí esclarecendo, tá? E as pessoas vão falando assim, porra, mas eu já li muito sobre ética, em momento nenhum passa perto disso. Então, por isso que eu falei, os conceitos para anarcocapitalistas e ultralibertários, etc., são conceitos que eles criam para si próprios, para conseguir remediar os buracos do idealismo deles. Eles criam um conceito a priori, como a gente falou, e todos os outros conceitos são adaptados para conseguir fazer com que a teoria deles pare em pé. E mesmo assim não para uma pessoa que já leu qualquer outro texto de qualquer outro filósofo. Vamos lá, para ilustrar. Agora vai ser bom, para ilustrar. Não, esse é o segundo nota de rodapé, né, não? Não, é quase nunca encontradas, nota. Agora tem o próximo texto. Ah, não, você voltou no texto. Voltei. Você já clicou e voltou no texto. Desculpa, é porque eu vi o final da nota e eu achei que... Eu cliquei pra voltar e ele saiu da página. Tá, eu não vi. Desculpa, me perdoa. Para ilustrar nosso ponto, peguemos um exemplo de fora da esfera dos direitos da propriedade ou dos direitos em geral. Um exemplo de dentro da esfera dos valores éticos comuns. Agora vai vir muito, muito bom, Quais são os valores éticos comuns, tá? A maioria das pessoas reconheceria... São muitas condicionais aqui, né? O princípio de que, abre aspas, é ético um pai... Ai, meu Deus, agora... Não tô pronto pra isso, né? Ai. É foda. Eu adoro que a maioria das pessoas reconheceria o princípio de que é ético um pai salvar seu filho do afogamento. Quem são as pessoas que não reconheceriam? Né? Ele tá só jogando um verde, né? O séquito de mentecaptos. Ele tá só jogando um verde. É sempre isso. Ele tá sempre dando... Ele é o cara do whistle antes do whistle, né? Assim, a maioria das pessoas reconheceria isso. Não a gente, viu, gente? Galera, fica tranquilo, pode matar o filho. A gente não. Mas a maioria das pessoas reconheceria esse absurdo. Ai, gente, é que esse aqui é um clássico tão clássico. O exemplo do pai salvando o filho do afogamento é um clássico tão clássico que... Assim, se você tá vendo isso pela primeira vez, eu sinto muito, eu só quero dizer isso. Porém... Nem todo homem. Então, calma assim, vamos só parar aqui, né? A maioria das pessoas reconheceria o princípio de que é ético um pai salvar o seu filho de um afogamento. Porém, na mesma hora, nosso cético da vida ou morte poderia aparecer e lançar este desafio. Abre aspas, ahá! Mas suponha que 2 dos seus filhos estão se afogando e você pode salvar apenas um. Qual filho você iria escolher? Peraí, cara, deixa eu só contar uma coisa, cara. Eu, como pai de 2 filhos, você salva os 2 e não se salva, Ian. Lógico! O cara é tão individualista, tão atomizado no seu individualismo ANCAP maluco, que isso, em momento nenhum, passa pela cabeça dele. E quando ele foi na reunião, terça-feira à noite, 7h30, séquito de mentecaptos. Quando ele levou na reunião do séquito de mentecaptos, todo mundo olhou e falou assim, é verdade. Aí não tem como, é completamente impossível. Um cara levanta atrás e fala, eu mesmo matei meu filho ontem. Eu mesmo me vi nessa situação, né? E assim, eu podia ter me sacrificado, mas não era uma possibilidade, porque isso violaria a autopropriedade, João Carvalho. É verdade, não é? Eu esqueci do conceito. Fui refutado. Refutado ao vivo. Qual filho você iria escolher? E o fato de que você teria que deixar um filho morrer não refuta, novamente, toda vez que refuta, toma um shot, Bingo. né? Toma um shot.
o próprio princípio moral de que você deveria salvar o seu filho do afogamento, duvido que muitos eticistas descartassem a necessidade ou o princípio moral de se salvar um filho pelo fato dele não poder ser plenamente aplicado em uma situação de vida ou morte dessas. Então, por que razão... Ele não vê em momento nenhum a possibilidade. Não vê. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Tem 2 lugares, tem um pai. Tem que salvar um filho só. Não tem como. Sim. Então, por que razão o caso de vida ou morte deveria ser diferente na esfera dos direitos? E sabe o que é mais irônico? Ele fala, esses casos raros não devem ser usados como parâmetros. E aí ele dá um caso completamente fantasioso. Pra usar como parâmetro. Pra usar como parâmetro. É exatamente o caso do trolley, de novo. De você virar e matar uma criança ou 3 idosos, sabe? Essas coisas assim que... Gente, novamente, se tem uma coisa que dá pra gente concordar, é que isso não é parâmetro, de fato. Esses casos de absolutamente fantasiosos nada em lugar nenhum, nunca. não servem como ensaio de nada. Na verdade, agora vem a verdade. Em uma situação de vida ou morte, num barco salva-vidas, aparentemente temos uma guerra de todos contra todos. E isso é muito legal, cara. Isso é fantástico demais. Desculpa aí te interromper, mas assim, na verdade... Em uma situação de vida ou morte num barco salva-vida, temos uma guerra de todos contra todos. Por quê? Porque temos vários individualistas loucos e mentecaptos e sociopatas e nenhum, em momento nenhum, pode chegar em nenhum tipo de alteridade. A alteridade não existe. Altruísmo é uma coisa que não passa. Altruísmo, alteridade, o trabalho coletivo. As pessoas falam assim, se a gente apertar, dá. Eu nado bem, eu vou com o braço de fora aqui e a gente vai trocando. Isso é impossível. É uma coisa assim... Ai, sabe assim, é 1 hora na fila do show do Restart. O show não começou, canibalismo. Sabe, assim, é a única solução lógica. E cara, é foda porque eu sinto que ele deixa esse princípio quase sociopata dele transparecer no texto. É uma coisa quase que, digamos, acidental. Ele acidentalmente deixa a sociopatia dele transparecer no texto. De nunca sequer cogitar qualquer forma de colaboração ou altruísmo em nenhuma das hipóteses fantasiosas dele. Mas no barco chamado Atlas da capitã Ayn Rand, é assim que as coisas são. Pois é. Assim, ai... Uma guerra de todos contra todos e, a princípio, parece não haver como aplicar a nossa teoria de autopropriedade e de direitos a propriedades. Tá. Porém, no exemplo citado, a razão pra isso é que o direito de propriedade até então estava mal definido. Pois a questão vital aqui é, quem é o dono do barco? Traz o Gimo Morno! Traz o Gimo Morno! Que porra é essa? Isso aqui parece piada. Parece a gente zoando com o Zancap. Cara, a gente sabe falando o meme numa situação do de vida ou avião morte caindo e cada um falando na sua própria língua, de socorro, desespero, estou morrendo, e o brasileiro falando pobre dono do avião. Pobre dono do avião. Exato, é o meme do pobre dono do avião, cara. É o meme do trolley, de novo, só que falando, cara, se você parar o trolley vai dar um puta prejuízo pra empresa de trem. Os caras vão ter um prejuízo do cara. O dono do trolley vai ter um prejuízo incrível se você parar o trolley. Se o dono do barco ou seu representante, exemplo, capitão do navio, morreram no naufrágio, e se antes do naufrágio ele não deixou regras estabelecidas a respeito da alocação dos assentos em uma situação crítica dessas, nota de rodapé, então o barco salva-vidas pode ser considerado, ao menos temporariamente, devido à emergência, abandonado e, portanto, sem dono. O que você tá falando, velho? Cara, e é muito bom, assim, essa? No meu exemplo maluco, aonde uma horda de sociopatas entra em Battle Royale, a partir do momento que tem 1 hora que esse show não chegou e o Pelanza não aparece em momento nenhum, nós que foi então o estopim, né, pro Battle Royale. Que foi o estopim do Battle Royale, nós vamos colocar 4 condicionais na sequência.
Os condicionais me acabam muito, velho. Que é tipo, se tiver um barco e o barco tiver um capitão e o capitão estiver morrido e ele não tiver deixado parâmetros, então a gente... que você tá falando, velho? E se esse capitão for calvo e ele for divorciado e ele tiver brigado com os filhos um dia antes, ele tiver com diarreia e aí ele também... não tem amigos, ele tava em crise e ele morreu afogado, mas ele morreu sofrendo ou morreu imediatamente? Se a gente considerar todas essas condicionantes, aí a gente chega à conclusão de que a propriedade é inviolável. Eu quero ver essa nota. Ai, meu Deus. Se ele tivesse deixado regras estabelecidas antes, então essas regras que decidem sobre o uso da sua propriedade, o barco salva-vidas, devem ser aplicadas. Devo este ponto ao senhor Williamson Evers. Muito obrigado, Williamson Evers. Sem o seu ponto, o texto ficaria profundamente prejudicado. O senhor Williamson Evers leu o texto, leu o draft do texto e falou: não, Hotbar. Você cometeu um erro aqui. E as regras do navio? Quem que deu? Quem que deu as regras? E, João, tem uma coisa que eu reparo nos textos dos ANCAPs, que é o seguinte: eles têm um conceito de propriedade privada que é praticamente imbuído com propriedades metafísicas. Sim. Você sabe do que eu tô falando? Porque, por exemplo, eles insistem que há uma diferença muito grande para os anarcocapitalistas entre posse e propriedade. E aí o exemplo que o Rothbard usa é algo na linha D. Se eu tenho um relógio, isso é minha propriedade. O que já começa estranho porque um relógio ser propriedade é só propriedade para os anarcocapitalistas. Minha propriedade privada, ele usa esse termo. Só que se eu empresto o meu relógio para um amigo, ele está em posse do meu amigo, mas ele ainda é minha propriedade privada. Ou seja, o conceito de propriedade privada está imbuído metafisicamente no objeto do relógio. E como ele foi imbuído? Oi? Para quem não sabe, metafísica é literalmente isso. Metafísica, depois da física, em grego. E é literalmente, está fora das propriedades físicas do relógio. Materiais do relógio. O fato dele ser sua propriedade privada, e como essa propriedade privada é estabelecida é através de uma lógica, como o João falou, de Battle Royale. É através de quem chega primeiro e mija no bagulho, é nesse nível, sabe? Os caras falam, no Ancapistão as pessoas iam disputar por terra. Quem se apropriasse da terra primeiro teria ela por direito. É lógica mesmo de Battle Royale. Neste ponto, lembrando que nós temos 4 condicionantes para chegar nesse ponto. Que já é uma condicional que já começou com uma situação que ao mesmo tempo é raríssima, não serve para formular uma lei, mas formulará esta. Sim. Nesse ponto, entram em campo nossas regras. Por uma propriedade sem dono. Nossas regras por uma propriedade sem dono. Nossas regras por uma propriedade sem dono. Nosso referindo-se a secto de Mentecaptus. Secto de Mentecaptus, claramente. Sujeito oculto. Aqui ele quebrou a quarta parede. Sujeito oculto. Sujeito oculto. A saber que os recursos sem dono tornam-se propriedade da primeira pessoa que se apossar deles. Eu não falei que era lógica de Battle Royale? Tá sem dono? Mano, puxa sua Glock, sua katana, qualquer arma branca aí e vapo, mano. Chegou primeiro é teu, carai. Mas peraí, João. Calma aí. Me ajuda a te ajudar. Se você tá num navio, vamos colocar algumas condicionantes aqui. Se você tá num navio, condicionantes. E aí o capitão é o representante. E ele morre sem deixar diretrizes. E aí naquele navio, nós temos 8 pessoas. E o navio é do primeiro a se apropriar. Aí entra em ordem de altura, que nem era na minha pré-escola, assim, tipo, o mais alto fica atrás, o mais baixinho fica na frente. Ordem de idade. Entra em ordem de cúpula do trovão, Ia. O último homem... O último a sair vivo, né? É, o último a sair vivo. É o dono do navio. Sim. A gente coloca no globo da morte, todo mundo na motoca, né? Exatamente. E vai por quem sair vivo do globo da morte. Os navios ANCAPs, eles têm pequenos realejos com macaquinhos armados com facas. Sim. Nessa hora, os bichinhos entregam as facas e começam a tocar o realejo pra deixar a música de fundo, e aí quem sobrar vivo é dono de tudo.
Qualquer um que os jogue pra fora do barco comete, então, um ato de agressão Ele tem que explicar, né, que jogar alguém fora do barco é um ato de agressão. E é um ato de agressão. Por que é um ato de agressão? Exato. É um ato de agressão por quê? Por violar o direito da propriedade do apropriador original que ele joga para fora do barco. Violar o direito de propriedade do apropriador original. Apropriador. Novamente, a propriedade privada para esses caras é imbuído de propriedades metafísicas. O Torrum, né? O ente ontológico que dá motriz ao universo platônico é o apropriador original. O apropriador original. Ele tá lá registrado em algum lugar fora da nossa física palpável. Sim, préternatural. Sim. Após retornar para a costa, então, entrou a costa o agressor está sujeito a ser processado por seu ato de violação de direito de propriedade, bem como talvez, ele está com certeza cometendo o pior crime de todos, violação de direito à propriedade. E talvez ele também possa ser punido pelo assassinato se for uma sociedade errada como a atual. Mano, isso aqui parece uma paródia. Isso aqui parece se eu me juntar com o João e escrever um texto parodiando os ANCAPs. É uma coisa assim, já ouviu falar da Lady assim, Poe, João? E até que ponto isso é um texto, até que ponto isso é um teste de Rorschach? Sim. A gente tá sendo testado aqui, cara. Isso é um grito por ajuda. É um grito por ajuda. Você já ouviu falar da Lady Poe, João? Não, cara. É P.O.E., que nem a Edgar Allan Poe. Tá. Lady Poe é a lady que, em uma certa etapa do desenvolvimento da internet, é absolutamente impossível saber se algo é uma paródia ou não, a não ser que esteja indicado. Ok. Essa é a Lady Poe. Eu tô me sentindo numa Lady Poe, assim, a única coisa que refuta, né, pra usar o vocabulário já muito utilizado aqui, é que o texto está assinado por Murray Rothbard. Não Sim. Sendo isso, eu não ia fazer a menor ideia de se esse texto era sério. Menor porque ideia. assim, as duas primeiras reações é se perguntar, estaria Rothbard troslando largado? Ele foi vendo até onde a galera comprava as ideias dele. Ele tava fazendo um grande teste. A gente precisa voltar no tempo e forçar o pai de Rothbard a lhe dar um abraço. Sim. Talvez nada disso teria acontecido, né? Ou será que um abraço viola a autopropriedade dele? Aí a gente tem que ver, né? Verdade. Não é verdade. Cara, e assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma dica, tá? Não leiam esses caras falando sobre assédio sexual. Nossa, não. Só não leiam, sabe? Nossa, não. Nossa, velho. Dá náusea. É um negócio que passa dos limites. A gente tá conseguindo rir aqui, mas nesses momentos não tem como, sabe? Os caras, eles mostram que eles são, tipo... Sociopatia não é uma palavra exagerada. De verdade. Eu vou além. Pela forma como eles lidam com o ser humano, sociopatia ficou muito aquém. Ficou aquém, A gente precisa cunhar um vocabulário novo. Psicopatia de um jeito assim, sabe, assim... o Dexter tinha uma família, né? Sim, assim, Dexter tinha uma família. A gente pode usar esse exemplo, né? Não é verdade que esse princípio de apropriação original sanciona uma disputa insana pelos assentos no barco salva-vidas? Disputa talvez, mas deveria ser mencionado que a disputa não deve, claro, ser violenta, já que qualquer força física usada contra outra pessoa para impedir sua apropriação original é um ato de ataque criminoso contra ela e a agressão não pode ser usada para estabelecer um direito de apropriação original. Assim como um possível apropriador original não pode usar força para impedir a outra pessoa de obter um lote de terra primeiro. Isso aqui é pacto de não agressão, tá? Só pra quem não tá familiarizado com o princípio ANCAP, os ANCAPs eles se baseiam em dois princípios basilares, né? Idealistas, igualmente idealistas. Propriedade é um direito natural e todo mundo vai combinar de não se bater. Sabe, João, quando você tá dirigindo assim, seus filhos estão no banco de trás, você fala que é pra um não estapear o outro, sabe? Tem a mesma efetividade. Mesma. É tipo, não é pra bater no amiguinho. O que garante que isso não vai acontecer? O fato de que você pediu. E é basicamente isso.
Para aqueles que acreditam que este princípio de apropriação original é excessivamente cruel, podemos responder a... Eu acho bom assim, para aqueles que acreditam, né? Para os incomodados, não é né? Eu vou ter que esclarecer. Ser humano que tá ouvindo isso e olhando para o abismo enquanto o abismo olha de volta e se questionando quando e talvez será que esta chaga na minha alma um dia fechará? O camarada aqui no chat falou, João, é a lei da dança da cadeira. O princípio de apropriação dos ANCAPs é uma grande dança da cadeira. Podemos responder a que nós já estamos em uma situação intoleravelmente cruel e felizmente rara, onde nenhuma solução será mais humana ou confortante. E B... Cara, nenhuma solução será mais humana ou confortante. Nenhuma. Não existe nenhuma possibilidade dessas 8 pessoas se unirem pra tentar guiar o barco, chamar a guarda costeira ou qualquer coisa. Não existe nenhuma possibilidade de mais do que 8 pessoas tentarem dividir um espaço para 8 pessoas. Não existe nenhuma possibilidade de ninguém virar e falar: eu vivi uma vida plena, por favor, salve esta criança, Sim. salve esta pessoa, salve isso. Isso é completamente impossível. E tudo isso porque os caras primeiro cunham o conceito e depois tentam contornar e dançar em volta desse conceito para que ele pare em pé. E aí, eu acho que nessa altura da idade, o Rothbard já estava tão imbuído na própria bosta que ele sequer conseguia considerar e enxergar essas coisas. Porque talvez ele até tivesse explicitado aqui, não é possível tal coisa porque isso viola o princípio de não sei o quê. Ele nem fala, ele nem menciona. Não passa pela mente dele. Vê que qualquer outro princípio de alocação seria verdadeiramente intolerável. É bem isso que a gente tá falando. É isso, cara. Seria completamente intolerável as pessoas dividirem. Sim, isso é intolerável. Intolerável. Isso é intolerável. Não pode haver olha só, uma sociedade desse tipo. Ele vai falar isso aqui, ó. O consagrado princípio de mulheres e crianças primeiro é com certeza moralmente intolerável. Com certeza. Com certeza. Sabe, assim, o editor dele falou assim: Rothbard, isso aqui está completamente psicopático e maníaco. Ele falou: não tá não, e eu vou colocar um com certeza depois. Achou ruim? Então é com certeza. Ruim, com certeza. Quer que eu fale de bebês? Quer que eu fale do que eu penso sobre Eu falei criança, hein? Eu podia falar bebê. Podia ser pior, ó. Sabe, assim, cara, é isso. O vocabulário do cara é intolerável, inconcebível. Cruel, né? Violento. Sabe, assim... Existe violência maior do que a violência à propriedade? Não. Imagina. Isso é inconcebível, né? Intolerável. Com base em qual princípio de justiça os homens têm seu direito à vida ou à autopropriedade inferiores aos das mulheres e das crianças? Num princípio chamado altruísmo, seu filho da puta. Que é uma coisa assim que... Nossa senhora, com base novamente. Em qual princípio? Sabe o princípio da ética que você está falando, mas sem momento nenhum tocar? Eu tô começando a achar que essa coisa do pai dele abraçar ele não é brincadeira não, João. Assim, sinceramente, velho. O mesmo vale para a visão de que mentes superiores deveriam ser salvas às custas das inferiores. Então... Aqui, este é o momento onde eu quero provar que eu não sou nazistaço. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Este é o momento, eu quero muito provar que eu não sou nazistaço, mas a minha justificativa vai fazer o Klaus Barbie corar. É assim, ó, se você salva crianças primeiro em um acidente de navio, você está fazendo a mesma coisa que os eugenistas nazistas faziam. É a mesmíssima coisa. Sem contar a desconcertante objeção de quem irá decidir quem é superior ou inferior. E É isso. Olha só pra você ver. O problema não é, em última instância, o princípio de que existem mentes superiores e mentes inferiores. O problema é quem decide isso. O problema é a desconcertante objeção de quem irá decidir. É desconcertante, porque a partir do momento que a gente fala nós brancos iremos discutir, fica parecendo. Fica parecendo, exato. Pega mal, né? O problema não é que existem mentes... Todo mundo sabe que existem mentes superiores e inferiores, né? O problema é, ninguém vai querer falar quem é. Isso vai pegar muito mal. Fica chato. É muito assustador, cara, porque, tipo assim, você lê o começo da frase... Você a palavra assim, desconcertante é incrível aqui, né? Sabe, assim, você lê o começo da frase e fala assim, ok,
talvez ele mostre algo de humanidade que ficou lá no fundinho e que veio do inconsciente que ele não conseguiu segurar. Mas não, fica tranquilo. Olha só. Não vai ter humanidade aqui. E através de qual critério essa visão implica que o superior tem direito de viver às custas do inferior, e isso viola qualquer conceito de direitos iguais e torna qualquer ética para a raça humana impossível. Deixa eu ver se a nota é muito grande. Ah, nem li, velho, desculpa. Desculpa, é aquela dupla, né? Nem li, nem lerei essa nota. Um resultado muito mais claro do caso do barco salva-vidas. De novo isso, cara, larga esse osso, puta que pariu. Ocorre quando os donos ou seus representantes ainda estão vivos, ou quando deixaram com antecedência regras estabelecidas para a alocação. Condicionais 2 e 3. Condicionais 2 e 3. Pois, neste caso, nossa teoria do secto de Mentecaptos diz que o direito de alocar espaços em um barco salva-vidas pertence ao dono do barco. Ou seja, se o dono do barco falar, todo mundo aqui tem que se jogar no mar, porque eu sou o dono do barco e devo permanecer sozinho nesse barco, ele tem o direito de fazer. Sim, inclusive se for o cadáver do representante do dono do barco. O mais importante não é que é só o dono do barco. Se for o cadáver do representante do dono do barco, que exigir e falar assim, não, se deu qualquer problema no barco, aqui virou Gilgamesh, todos são enterrados comigo. Na figura do meu representante. Eu estarei ocupado tomando martinis. Sim. E porque este representante foi devidamente alocado. Sim, porque ele é uma propriedade. Lembrando que nenhum desses casos pressupõe violência, porque a violência viola o princípio do pacto de não agressão, né? Também conhecido a lei da dança da cadeira. A lei da dança, eu adorei a lei da dança da cadeira, cara, é muito bom. Ele pode escolher aplicar essa alocação de várias maneiras. Seja por ordem de chegada, mulheres e crianças primeiro, ou o que for. Então ele pode aplicar o princípio de eugenia que você falou aqui? Tipo, tá de boa. Isso aqui tudo bem. Você tinha falado que o problema de mulheres e crianças primeiro é que isso é parecido com superiores e inferiores. Mas se for dono do barco, fala primeiro os superiores, depois os inferiores, aí beleza. Mas aí ele é superior porque ele é dono, né? Bom, e aí não tem discussão, ninguém tem que expor, né? Todo mundo sabe. Ninguém tem que se expor, nem tem que ter nada. Não pega mal pra ninguém. Dono, né? Não pega mal pra ninguém porque ele é dono. Né? Ele tem a propriedade. A propriedade é não apenas um direito inalienável, como ele também é a priorístico. Sim. Porque ele é natural. Então, como ele tem um direito natural, vindo do próprio motor do universo, leia-se o apropriador primário, o Deus apropriator, aí tá tudo bem. Mas, embora possamos discordar da moralidade do seu critério, Lembrando que os critérios são, né, ordem de chegada e mulheres e crianças primeiro. O que ele tá discordando da moralidade é de mulheres e crianças primeiro, Sim. que fique muito claro. Sim, ele deixou isso muito claro, já. Mulheres e crianças primeiro é com certeza moralmente intolerável. Ele não abriu margem pra dúvida aqui. Mas, embora possamos discordar da moralidade do seu critério, devemos reconhecer o seu direito de fazer a alocação da maneira que ele quiser. É imoral? Exceto se o dono do barco fizer. Aí é moral. É isso. Aí é belo. Aí é belo também, né? Novamente, qualquer interferência forçosa na alocação do dono, exemplo, jogando pessoas para fora dos seus espaços determinados, é no mínimo, um ato de invasão do direito de propriedade. No mínimo, um ato de invasão de direito de propriedade, pelo qual o agressor pode ser rechaçado imediatamente e pelo qual o agressor poderia depois estar sujeito a ser processado pelo tribunal privado, né? Todo mundo sabe que é o... Depois estar sujeito... Olha a quantidade de... Aqui, Abre o litígio, né, João? Abre o litígio aí. Achou ruim, abre o litígio. Nossa teoria de direitos de propriedade, né? Quando ele fala nossa, a gente já tem muita clareza de quem que ele tá falando. Quem, né? De propriedade absolutos é, portanto, a saída mais satisfatória, ou no mínimo, a menos insatisfatória, do trágico exemplo do barco salva-vidas. E o que eu adoro é que, tipo, nossa teoria de direitos de propriedade absolutos. Absoluta. Tão absoluta quanto a teoria do absolutismo. Sim. Porque ela vem do mesmo lugar. Que é Deus. Deus, exato, santidade. Da santidade da propriedade privada. Inclusive, é muito frequente, isso eu vou armar vocês com uma coisa, né?
é muito frequente esses caras dizerem que o nazismo não era de direita, né? Porque Estado grande, né? Já ouviu esse argumento, João? Estado grande. Uhum. E aí eles usam sempre o mesmo artigo. E talvez você já tenha se deparado com esse artigo, João. Que é um artigo chamado A Violação da Santidade da Propriedade Privada sobre o Nazismo. Já viu esse artigo? Vocês não precisam nem ler pra saber qual é o ponto do cara. O cara parte de um princípio que a propriedade privada é santa. Santa. E o problema mora aí. Quando você tem o princípio de que a propriedade privada é santa, existe uma coisa que vai atrapalhar a sua análise filosófica chamada realidade. Realidade material, assim. É só este problema. O problema da existência humana entra em conflito com a sua teoria. É um problema pequeno, contornável de fato. Nós estamos vendo aqui o Rothbard fazendo isso com muita maestria, né? Sim. Mas é um problema que deve ser salientado. Estado, você é um Estado. Você é um Estado. Uma versão ainda mais rigorosa do caso do barco. Ai, cara, parar com essa porra. Vai voltar no inferno, barco. velho. Fica Nossa, tranquilo, o mano, barco para voltou. com o barco, velho. E uma onde não há dúvidas sobre quem tem a posse prévia do barco salva-vidas. Que é o critério mais importante a de posse, todos. exato. Ué, Rothbard, mas a posse? Posse? Mas e se for propriedade de um e tiver na posse do outro, não é diferente? Mas aí é porque ele já tá pensando na posse ex post expropriação originária. Sim, a posse é ex-expropriação originária, né? Devidamente alocada, como a lei ética... A posse já pressupõe uma propriedade. Sim. A propriedade foi tomada pela expropriação originária da dança da cadeira. A expropriação... No início havia cadeiras, né? Exatamente. No início havia 7 cadeiras e 8 pessoas. Exatamente. Ocorre quando, para citar um Por exemplo que é um mencionado... deus monoteísta? Porque tinha uma cadeira só. Tinha uma só. Ele apropriou-se dessa cadeira, logo ele foi alocado devidamente como... Você precisa sair agora? Não. Eu tô só dando oi pra minha esposa que ela chegou aqui em casa. Ocorre quando, para citar um exemplo mencionado pelo professor Eric Mack... Vamos lá, Eric Mack. 2 náufragos estão lutando por uma tábua que só aguenta uma pessoa. Entrou no Titanic agora. A gente tá no final do Titanic. Batoru Royaru. Será que se aplica até mesmo aqui o conceito de agressão e de direito de propriedade? Sim. Lógico, né? Pois, mais uma vez, nosso princípio de direitos de propriedade, de apropriação original, entra em campo. Exemplo, a primeira pessoa que chegar à tábua é dona dela durante a ocasião. E a segunda pessoa, ao jogá-la para fora, é no mínimo um violador da propriedade do primeiro e está também talvez sujeito a ser processado por um ato de assassinato. Novamente, nenhuma das pessoas pode usar força contra a outra para impedir que ela chegue à tábua, pois isso seria um ato de agressão física contra esta pessoa. Ou seja, quando a Rose estava na porta, que claramente tinha espaço pro Jack, e ela não o puxou pra cima e deixou ele congelar até a morte no final do Titanic, ela estava preservando a sua apropriação original da porta que a salvou do naufrágio do Titanic. Entrou na sua posse após se tornar a prioristicamente a sua propriedade, o que imbui o material da propriedade metafísica de ser a posse da Rose no final de Titanic. Pode surgir a seguinte objeção à nossa teoria. Podem surgir algumas objeções, né? Podem surgir algumas Eles não podem colaborar, eles não podem nadar juntos, eles não podem pegar um pedaço, ou eles não podem revezar, eles não podem fazer nada disso. Isso já tá muito claro e patente. Porque eles vivem em Battle Royale. Sim. É um permanente Battle Royale com 7 cadeiras e 8 pessoas. Pode ser que uma pessoa não rothbardiana olhe pra isso e fale: ei, que loucura. Que loucura isso tudo, né? Pô, eu tô achando que isso aí é um pouco problemático. Que uma teoria de direitos de propriedade, ou mesmo a autopropriedade, é estabelecida de acordo com as condições em que o homem sobrevive e prospera nesse mundo. E que, portanto, nesse tipo de situação extrema, onde um homem enfrenta a escolha de salvar ou não a si mesmo, ou violar os direitos de propriedade do dono do barco salva-vidas,
Nossa senhora, Essa olha a situação simetria. extrema. A situação extrema não é a vida ou morte. A situação extrema é ter a possibilidade de violar os direitos de propriedade do dono do bar. E não ter só ter a necessidade de violar esses princípios. Necessidade. Não é nem a possibilidade, é a necessidade. Ou, no exemplo acima, do apropriador original do barco, é o cara que nadou primeiro, né? É a Rose em cima da porta. É ridículo esperar que ele desista de sua vida em nome do princípio abstrato de direitos à propriedade. Cara, mano... Então todo o texto que veio até aqui não vale absolutamente nada. Assim... O Rothbard, João, ele meteu um texto gigante e no final ele meteu assim: ou não. Ou não, exatamente, cara. Ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma entrevista do Gilberto e do Caetano no auge da Tropicália, né? É isso, ou não. Ou não. Devido a este tipo de consideração, muitos libertários, que normalmente acreditam nos direitos de propriedade, os enfraquecem seriamente em favor da alegação contextualista de que, dada uma escolha entre a sua vida e agredir contra a propriedade ou mesmo a vida de alguém, é moral para ele cometer a agressão e que, portanto... Agredir contra a propriedade, ou mesmo a vida, né? Ou uma coisa menor. Ou mesmo. Assim... E assim, normalmente acreditam no direito de propriedade, os enfraquecem. Porque eles têm que ser sólidos, como uma rocha. Neste momento, você não está sendo o tronco de Davi. Sabe, assim, você não está sendo uma rocha para a comunidade libertária. Você está enfraquecendo o princípio de propriedade para todos nós. Seu lixo revisionista. Exatamente. E é isso, você entendeu? Lixo revisionista, você. Lixo contextualista. Seu lixo contextualista. Vem trazer contexto pra violar o princípio de propriedade privada. No banheiro do Rothbard tem a frase: você já usou o contexto hoje, não é seu nóia. Seu lixo, saco? Me vem com contexto. É moral pra ele cometer agressão e que, portanto, em situação, eles têm direito de propriedade. Esses direitos de propriedade não existem mais. O erro aqui, o erro da parte dos libertários contextualistas, que a gente já sabe que é lixo revisionista, né? Lixo. É confundir a questão do curso moral da ação da pessoa numa situação trágica como esta com a questão totalmente diferente de se considerar se o apoderamento do espaço do barco ou da tábua através da força constitui uma invasão do direito de propriedade de alguém ou não. Ou seja, o ponto aqui não é essa bobagem, tipo, pessoas morrendo. Que mané pessoas, cara? O ponto aqui é: este latifúndio do tamanho do Maranhão é meu e ponto final. É meu e ninguém tasca. E em roubo é posto. E é isso. Não vem com essa coisa de tábua. Não estamos, com a presente teoria, preocupados se é moral ou imoral pra alguém mentir, ser uma boa pessoa, desenvolver suas habilidades, ou ser gentil ou mesquinho com seus vizinhos. Isso aqui... Que bom que ele avisou, né, Ian? Porque eu tava com a sensação que ele tava preocupado com esse tipo de coisa. Por um segundo eu cheguei a pensar que o Rothbard se preocupava com as coisas comuns da vida humana em sociedade, assim, né? Teve vários parágrafos que eu tava assim, Rothbard ou Francisco de Assis, mas agora isso aqui acabou. Tava quase... A linha tava muito tênue, né? Tava. E assim, é impressão minha ou isso aqui deu um 180 bizarro de repente, assim, né? Estamos interessados, a gente sabe no que vocês estão interessados, tá? Nesse tipo de discussão, somente com aquelas questões éticas políticas, com o papel apropriado da violência, a esfera dos direitos ou as definições de criminalidade e agressão. Se é moral ou imoral para Silva, eu tenho muita dúvida se eles usaram a palavra Silva. Acho que eles usaram Smith aqui, né? Provavelmente. O sujeito excluído pelo dono da tábua ou do barco salva-vidas. Mano, a tábua tem dono, cara. Não acredito que o cara acha que a tábua tem dono.
Pariu. Forçar outra pessoa pra fora do barco, ou se ao invés disso ele deveria morrer heroicamente, não é nossa preocupação. E não é do interesse de uma teoria ética política. Cara, o mais legal não é do interesse de uma teoria de ética política. O fato de violar a propriedade privada pra salvar a própria vida ou de outrem não é de interesse de uma teoria ética. Não é. Não é de interesse. Nota de rodapé. A única coisa que interessa a ética é a ética da propriedade. Sim. O ponto crucial é que, mesmo se o libertário contextualista... Cara, mano, isso aqui já era. Você é um contextualista, seu merda. Dissesse que, dado o contexto trágico, Silva... Agora ele tem nome. Proibido usar contextualismo na frente das crianças, sujeito a paulada. Mano, ele criou uma piada muito boa agora pra gente. Obrigado, Rothbard, foi foda essa. Deveria jogar alguém pra fora do barco pra salvar a própria vida. Cara, esse cara tá em parafuso, a impressão minha, cara. Eu tenho a impressão de que o Rothbard ele tá entrando em parafuso, tá ligado? Ele ainda estaria cometendo, no mínimo, uma invasão de direitos de propriedade. E provavelmente também um assassinato. De novo! Ele sempre fala uma invasão de propriedade e provavelmente, caso isso seja abordado, ter matado alguém. Isso, sabe? E ele pode recorrer nos tribunais privados a recurso. De modo que, mesmo se alguém disser que ele deveria tentar salvar sua vida tomando à força um assento no barco salva-vidas, ele ainda estaria, segundo a nossa visão, sujeito a ser processado como um criminoso invasor do direito de propriedade e talvez como um assassino. Isso, como um assassino. O que eu acho mais legal é que ele, com certeza, é um criminoso invasor da propriedade. E talvez um assassino. Talvez um assassino. Depois de ele ser condenado, seria o direito... Depois dele ser condenado, porque ele violou a propriedade, você tem dúvida de quem seria condenado? Sim, lógico. Seria o direito do dono do barco salva-vidas ou do herdeiro da pessoa que foi jogada pra fora. Que porra é essa? Que eu tô lendo, velho? Absolver Silva, perdoá-lo devido a circunstâncias extraordinárias. Mas também seria direito deles não perdoar e descarregar sobre ele toda a força de seus direitos legais para puni-lo. Depois que a gente resolver o principal. O direito à propriedade. Sim. De quem era o barco, podemos resolver o acessório, o brutal assassinato. Sim. Mais uma vez, nosso interesse... E olha só, João. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é importante. Depois de ele ser condenado, seria o direito do dono do barco de salva-vidas ou do herdeiro da pessoa. Não é a família. Não é a esposa. Não é a mãe. Não é o filho. É o herdeiro. Isso aqui não é uma palavra que ele usou acidentalmente. Cara, propriedade na veia e humanidade na cadeia. Sim, mano. É o que eu sempre digo. E não me venha com contextualismos. Mais uma vez, nosso interesse nessa teoria são os direitos do caso, sem entrar no mérito de se uma pessoa deve ou não escolher voluntariamente exercer seus direitos. Em nossa visão, o dono da propriedade ou do herdeiro do morto teriam o direito de processar ou de exigir uma punição adequada ao agressor. A falácia dos contextualistas é confundir as considerações de moralidade pessoais e indivíduos. O que Silva deveria fazer? Silva, com a questão dos direitos do caso. O contextualista X9 tem mais é que tomar de G3. Tu vai tomar de G3 se vier com contextualismo na minha quebrada. Então o direito de uma propriedade continua a ser absoluto. Mesmo na tragédia de uma situação de vida ou morte no barco salva-vidas. Eu tenho a impressão... Se ele simplesmente soubesse o que é o conceito de absoluto, nada disso estaria acontecendo. Eu acho que ele tem bastante clareza, para ser bastante honesto, inclusive. Eu tenho a impressão, João, de que a gente leu essa frase umas 6 vezes já. Sim, mas é isso que eu tô te falando, sabe? Porque, tipo assim, ele fala, o direito de propriedade é absoluto. E aí depois ele fala, mas se alguém falar que não é absoluto, é absoluto. Tá, cara, você disse que ele era absoluto. Não, e falando, e é absoluto, mesmo no caso do barco salva-vidas. Foda-se. Mesmo no caso maluco que eu O caso maluco do barco salva-vidas. 72 condicionais e depois, não satisfeito, eu reduzi a um caso ainda mais maluco, no Inception de casos malucos, pro meu séquito de mentecaptos ficar feliz. E concluir o raciocínio com ou talvez não. Ou talvez não. E aí eles podem ler o texto na frente do espelho, esfregando o batom na cara e gritando, mamãe! Então... Além disso, se o dono do barco salva-vidas, Souza,
Entrou Souza. Temos 2 personagens já. O Silvio Souza está sofrendo uma agressão por parte de Silva e tem o direito de processar Silva mais tarde. Logo, ele também tem o direito de imediatamente usar a força para repelir a agressão de Silva. Cara, é um Battle Royale. Ele tá dando as regras do jogo, velho. Sim, cara. Joga as crianças na ilha lá, pega o megafone e fala assim, ó, as regras são o seguinte... Se alguém te agredir, você agride de volta. Tá aqui essa besta, essa lança e essa faca. Te vira. Joga a criança na ilha e grita. Metade vai pra um lado, metade vai pro outro. Ok, do lado de cá todo mundo é Silva, do lado de lá todo mundo é Souza. Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona. Se Silva tentasse usar a força pra apropriar-se, antes dos outros, de um lugar no barco salva-vidas, Souza ou sua agência de agência de defesa contratada. De repente, no barco salva-vidas, estava presente a agência de defesa contratada pelo outro cara. Porque eu, em todo lugar que eu vou, eu ando munido da minha agência de defesa contratada. A famosa CIS, Central de Inteligência de Souza. A Central de Inteligência para garantir a apropriação primordial da propriedade privada de Silva. Agência Brasileira de Inteligência de Souza. De Souza. Certamente teria o direito de usar a força física para repelir o ato invasivo de Silva. Para resumir, a aplicação da nossa teoria em situações extremas, se um homem agride outra pessoa ou propriedade para salvar a sua própria vida, ele pode ou não estar agindo moralmente ao fazer isso. Foda-se. Você tá me tirando, velho. Foda-se. Nem que tem, nem que não tem. Pode ser que é, pode ser que não é. Mas o mais importante não é o pode ser que é, nem o pode ser que não é. O mais importante é que isso não importa de forma nenhuma para o que estamos fazendo, que é uma teoria da ética. Sim. Para a ética, não importa Não isso. importa. Quem disse que para teorias da ética importa casos de vida ou morte? Isso é um absurdo. Isso é coisa de contextualista, velho. Eu não suporto contextualista. Sim. Isso não é de maneira alguma nosso interesse nesse trabalho. Deu pra perceber. Independentemente de sua ação ser moral ou imoral, num texto sobre ética. Independentemente da sua ação ser moral ou imoral num texto sobre ética, por qualquer critério, ele ainda é um agressor criminoso da propriedade de outro. E está dentro dos direitos da vítima repelir essa agressão através da força e, de mais tarde, processar o agressor pelo seu crime. O único comentário que eu quero fazer nesse final é: o livro se chama A Ética da Liberdade. Mas não nos importa se isso é moral ou imoral. Não nos importa. Foda-se, irmão. O que Sem importa tempo, irmão. Nós conseguimos sambar ao redor do princípio de propriedade privada de tal forma que ele permanecesse, assim, suficientemente defensável. Não, mas assim... Pra nós, sim. Pra nós, sim, é. Então, é isso. É exatamente. Contextualista filho da puta, como tá dizendo o chat aqui. Cara, é aquela coisa, se você quer colocar contextualismo no grupo, você cria um grupo de família de contextualista, de gente contextualista. Aqui tem policial maluco. Polícia maluco, polícia assaltante. Polícia assaltante. Cheirador. Aqui é propriedade absoluta. Aqui é princípio de não agressão. Aqui é apropriação primária. Vem com essas coisas de contextualismo, moral, ética, mulheres e crianças primeiro, bebês, pelo amor de Deus. Aqui é autopropriedade. João, eu quero te agradecer pela experiência. Eu tô me sentindo revigorado depois disso, né? Fiquei aí quase uma semana sem fazer live graças à minha internet e eu acho que eu voltei... Você conseguiu apropriar originariamente a sua internet de volta? Eu apropriei originariamente a minha internet. A Claro fez uma violação ao meu direito natural à propriedade privada, me privando do meu uso da internet. Eu quero aqui encarecidamente pedir desculpas por ter submetido 1.482 pessoas à leitura desse texto. E assim, uma das coisas que eu quero deixar muito claro é: algumas pessoas que estão se introduzindo em temas da esquerda, seja lendo Marx, lendo Lenin, etc., às vezes se questionam: será que eu estou ficando bitolado não lendo os textos dos outros teóricos? E aí, a gente quer conseguir propor esse tipo de experiência para mostrar que não.
que, na moral, não. Porque esses caras têm uma escrita pueril. É absurdo o quão insuficiente é qualquer argumento dessas pessoas. E aí, no nosso episódio piloto, eu perguntei pro João qual que ele acha o pior, e ele falou, sem pensar duas vezes, o Rothbard. Eu acho que a gente conseguiu provar nosso ponto. E aí eu vou dizer, isso aqui eu não posso mentir. Eu li todo o Anatomia do Estado. Esse texto é muito pior. Esse aqui que a gente leu hoje, ele passou de todo e qualquer... Assim, eu não sei se o conceito de limite pros anarcocapitalistas também tá distorcido. Eu infelizmente li esse livro. Então, Oi? se você está certo, eu infelizmente li esse livro. Por que você leu o livro todo? Você falou assim, Pra fazer um episódio eu vou esmurrar essa faca aqui. Do Revolu Show, cara. Foi para fazer o episódio do Revolu Show. Eu saí lendo os caras, sacou? Nossa senhora. E, assim, olha, João, aí eu posso fazer uma proposta que é o vivaço. Você acredita que é melhor para nós e para o público continuar com os clássicos? Ou você acha que é melhor a gente buscar os textos mais, digamos, underground? Eu sendo muito sincero, no caso, né, eu sempre proponho, né, a gente evitar a híbris, né, e manter a mesura do universo, assim como buscavam os gregos antigos, né, através da máxima um pouco de alface, um pouco de cracão. Um pouco de cracão, sim. Para equilibrar. Para equilibrar. Nesse caso, é um pouco de cracão, um pouco de peiote, você entende? Às vezes então, é um upper, às vezes é um alucinógeno. Então, exatamente. Eu acho que neste sentido a gente pode flertar um pouco com ambos para mostrar que aquele pensamento originário ele tem uma continuidade, um desdesenvolvimento. Sim. Porque é impressionante como os caras conseguem, às vezes, os nossos coetâneos, regredir para pontos ainda mais assustadoramente inumanos e psicopáticos. Sim. Sim. Porque pensa que o Rothbard é a nata desses caras. O Rothbard é a nata desses caras. O Rothbard, ele é eleito como o pai fundador do anarcocapitalismo e uma figura, incontornável para estudos de anarcocapitalismo. E aí vocês imaginem a literatura apócrifa do anarcocapitalismo, que isso aqui é a estaca, não, como é que eu falo? Não é estaca zero, sabe? Isso aqui é o melhor que fica, vamos dizer dessa forma, né? Mas aí então... É o parágono do anarcocapitalismo. Eu acredito que o João tem razão, a gente deve variar aqui na live, né? Pra gente conseguir demonstrar que ontem e hoje essas pessoas flertam com a sociopatia com uma frequência insalubre para proteger os seus princípios metafísicos de propriedade privada. E sim, o Kogos escreve, tem esse detalhe também, né? A gente... Sim. Ele escreve poemas, inclusive. A gente pode até ler os poemas dele. Mas é isso. Talvez eu tenha violado algumas cláusulas da Convenção de Genebra hoje na live. A gente vai ficando por aqui, porque o tio foi e voltou, já? Ó, eu vou só fazer um breve adendo, né, pra deixar aquele gostinho de quero mais. Você já selecionou um texto? Que você deve ter umas coisas boas aí. Sim. Eu tinha até te mandado, você esqueceu dele. É o nosso texto que fala de antiguidade clássica. Ah, puta que pariu, eu tinha esquecido. Vale a pena a gente dar um tease aí do título, porque o título é bom. O título é bom. Cara, deixa eu achar o... Esse promete em chat. Aqui, cara, porque eu te mandei isso. Eu tô procurando aqui na nossa conversa. Eu acho que você mandou no Zap. Eu te mandei no Zap, só que a gente conversa para um caralho. Mas é um texto da Gazeta do Povo, não é? É um texto da Gazeta do Povo. Eu não quero falar o nome errado. Tá? O nome é importante. Achei. O nome é muito importante. Como o socialismo imperial arrasou o Império Romano e levou ao feudalismo. Eu e o João, como historiadores, a gente podia O socialismo não é nenhuma novidade. Vem escrito embaixo, essa parte é muito importante. O socialismo não é novidade nenhuma, já estava destruindo economias na antiguidade romana. É isso. Eu e o João, como historiadores, a gente podia ficar comentando só o título por horas. Porque o título é uma salada de fruta com presunto e maionese.
é uma coisa assim que é uma... eu nunca tinha visto alguém errar tantos conceitos históricos em uma frase tão curta. Isso é digno de parabéns, assim, como diriam os nossos colegas angolanos. Esse título está de parabéns. Então, assim, já está decidido, porque esse é imprescindível. E me lembrou, João, inclusive, você deve ter se deparado com esse texto, que era um texto de como os sumérios mandaram não sei que outro povo construir um muro e mandaram eles pagar. Não, cara. Fazendo um paralelo com o Trump, sabe? Com o Trump. Como os sumérios fizeram tal, não sei quem, como construíram um muro na fronteira e mandaram os outros pagarem, sabe? Eu fiquei tipo, nossa, a galera consegue ser anacrônica com cada coisa, né? Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. É isso, meus bons. Um beijo. Muito obrigado de novo, João Carvalho. E, outro aviso, esqueci de falar isso. Os vídeos daqui pra frente do Pororoca de Chorume vão aparecer no canal do tio. Então faremos as lives aqui e no canal do tio vai ter sempre o vídeo lá. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na quarta-feira a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.